Shalom Anashim, tudo bem? Akol Tov? Hoje vou falar sobre o nome Abraão ou Avraham em hebraico. Na verdade, eu queria fazer um vídeo sobre mais nomes, só que quando eu começava a pensar sobre o que eu vou falar, eu entendi que eu vou ficar com Abraão somente, porque senão o vídeo pode ser muito longo, tá, gente? Então, neste vídeo a gente vai estudar sobre o nome Abraão, e sobre outras coisas pequenas. Eu sou Yochai Barzilai do Hebraicando com Yochai, direto de Israel, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico. E agora, gente, sem gastar mais tempo, bora começar. Então, o nome Avraham. Eu suponho que todos vocês sabem que Avraham não nasceu com o nome Avraham, mas com o nome Avram, ou Abrão em português, e não Abraão. Só depois, Deus mudou o nome de Avram, de Abrão, para Avraham, para Abraão. Então vamos começar com o nome Avram e depois a gente vai falar sobre o nome Avraham. Então, o que quer dizer Avram? Na verdade, a gente pode entender este nome pelo menos em duas maneiras. A maneira talvez mais simples de entender este nome é que este nome é composto de duas palavras, como muitos nomes em hebraico. A primeira palavra é Av, que significa pai, e a segunda palavra é Ram, que significa exaltado ou elevado. Então, Avram, talvez o sentido mais simples deste nome é Avram, pai exaltado, pai elevado. Mas tem outra interpretação interessante para este nome, que Avram, de novo, é composto de duas palavras. A primeira palavra é Av, né, que significa pai. E a segunda palavra é Aram, Arão. Aram. Agora, mesmo que não tenha aqui a letra Aleph, né, isso acontece muitas vezes, principalmente quando a gente tem um nome que é composto de duas palavras, que a gente não coloca todas as palavras, todas as letras das palavras. Além disso, a letra Aleph está considerada em hebraico uma letra fraca, o que quer dizer que a gente às vezes não pronunciá-la, ok? Mas o que quer dizer Aram, pai de Arão? O que isso quer dizer? Então, vamos ver o versículo seguinte, que eu aqui encontrei uma coisa interessante no português. Então vamos ver, vamos passar palavra por palavra. Tá. Vaikach haeved, e pegou ou tomou haeved, o servo, o escravo, asara gemalim, 10 camelos, migemale adonav, dos camelos, camelos ou camelos? Camelos, eu acho, né? Camelos, eu acho. Tá, migemale adonav, dos camelos do seu senhor. A propósito, veja o que está escrito aqui, se você já tem uma noção de hebraico. Aqui, na verdade, esta palavra Adonav, né, a tradução aqui é seu senhor. Uma tradução boa, só que, na verdade, gramaticalmente, o que está escrito aqui é seus senhores. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a palavra Elohim, sobre o nome de Deus, que em hebraico tem alguns títulos de poder que a gente pronuncia muitas vezes no plural, mesmo que a gente fala sobre uma pessoa só, né? No singular, isso até acontece no hebraico moderno. Então aqui um exemplo. Então, Vayelech, e ele foi, ou ele partiu, Vechol tuv Adonav, e todas as coisas boas, todos os bens do seu senhor, ou de novo, dos seus senhores, Beadó, na mão dele. Vayakom, e se levantou, Vayelech, e partiu, e foi, né, foi embora, ele para Aram Naharaim, nome de um lugar. Aqui em português é Mesopotâmia, que para mim isso foi interessante, porque geralmente os nomes de lugares, né, o que eu vi pelo menos na tradução em português, são transliteradas, né? A gente translitera o nome de hebraico para o português. Aqui não é transliteração, já vou falar sobre este nome Mesopotâmia. El Ir Nahor, então para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Naor, ou Nahor, em hebraico, foi o avô
de Abrão, certo? Nahor, para Nahor nasceu Terach, que foi o pai de Abrão. Então, o pai de Abrão é Terach e Nahor é o pai de Terach e o avô de Abrão. E está escrito aqui que Aram Naharaim, ou Mesopotâmia, é a cidade de Nahor, ou seja, a cidade de Abraão, ok? É a fonte de Abraão, a origem de Abraão, ok? Aram Naharaim. Agora, em hebraico, o nome é Aram Naharaim. Por isso, a propósito, eu falei que Avraham, está escrito aqui, uma das interpretações possíveis é Av Aram, pai de Aram. Arão, o que quer dizer aqui Aram? Este lugar. Porque muitas vezes a gente não fala o nome completo do lugar. Exatamente como, por exemplo, Rio de Janeiro, que muitas vezes a gente fala Rio. Então, a gente pode falar sobre Aram, mas isso se trata, ou se refere, a gente se refere para o lugar Aram Naharaim. Mas ainda eu fiquei curioso, isso não tem nada a ver com o nome de Abraão, mas por que está escrito aqui Mesopotâmia, né, e não Aram Naharaim? Eu conheço a palavra Mesopotâmia porque quando a gente estuda história, arqueologia, aqui em Israel também a gente fala sobre Mesopotâmia, este nome, Mesopotâmia, mas eu nunca parava de pensar de onde este nome veio e o que este nome quer dizer. Então eu chequei um pouco, pesquisei um pouco isso interessante. Ok, não sei grego, mas o que é Mesopotâmia, a origem do nome é do grego, é composto de duas palavras, se eu não me engano, meso e depois Potâmia, ok? O que isso quer dizer? Mesopotâmia é meio rio, ok? Ou meio rios, uma coisa assim. Ou seja, um lugar que está entre dois rios. Isso é interessante, porque isso é tradução da palavra Naharaim. Aqui, no grego, eles traduziram a palavra hebraica Naharaim para Mesopotâmia. Uma tradução e não uma transliteração. Nahar, só estas três letras, vamos fazer assim, caneta aqui. Estas três letras, Nahar, significa rio em hebraico. E o sufixo da vogal A, né, e im, ou seja, aim, este sufixo de aim, é o sufixo dual, uma coisa que não existe em português. Em português a gente tem singular e a gente tem plural, certo? Em hebraico a gente tem singular e plural, mas também dual. Dual quer dizer uma coisa que é dual, sempre tem duas coisas. Por exemplo, olhos. A gente vai dizer enaim, este aim, ok? Ou sapatos. Naalaim, ok? Naal, sapato. Naalaim, este aim no fim, sapatos. Por quê? Geralmente tem dois, tá? É dual, né? Um casal, talvez. Então, Naharaim quer dizer dois rios. É isso, na verdade, Mesopotâmia é a tradução de Naharaim. Isso é interessante. Então, vamos voltar para o nosso assunto. Então, uma das interpretações possíveis para o nome Avram é Av Aram, pai de Aram, porque a origem dele é de Aram Naharaim, de Mesopotâmia, ok? Tá, mas a gente também sabe que Deus mudou o nome de Abraão, certo? Como está escrito aqui em Gênesis 17, 5. Velo yikare od et shimcha Avram, e não se chamará se chamará mais o seu nome, o teu nome, Avram. Vehaya shimcha Avraham, e será seu nome, teu nome, Avraham, com esta letra E aqui. Por quê? Que Av, Hamon, Goim, Netaticha. Porque pai de muitas nações eu dei você, né? Vamos dizer o seguinte, eu dei a você ser pai de muitas nações, tá? Ou te tenho posto aqui na tradução. Ok. Então, o que quer dizer Avraham? Então, para Abraham temos também pelo menos duas interpretações. De novo, é uma palavra que é composta de mais, um nome que é composto de mais de uma palavra. Temos Av, de novo, que significa pai, isso a gente já sabe. Mas aí temos este Ram,
O que este Ham quer dizer? E por que temos ainda este reis? Então, o que este Ham quer dizer? Uma interpretação possível é que este Ham é o começo da palavra Hamon, que significa muito ou multidão. Exatamente como está escrito no versículo, né? Vehayashimcha Avraham, e será teu nome Avraham, que, porque Av Hamon Goim Netaticha, pai de muitas nações eu tenha te posto, ok? Então, este Ham vem de Hamon. Outra interpretação é simples, simplesmente Deus, a letra Re existe 2 vezes na tetragrama, no próprio nome de Deus. Então, Deus colocou no nome de Abraão uma letra do nome dele. Isso também é uma interpretação, não uma coisa linguística, né, que a gente precisa entender o que exatamente quer dizer a palavra no idioma, mas simplesmente Deus colocou uma letra do nome dele dentro do nome de Avraham. E outra interpretação interessante é o seguinte, porque aqui aqui temos a letra Resh. Então, o que a gente faz com a letra Resh? Teoricamente, se o nome de Avraham é Av-Ham, Av, pai, Ham, Hamon, muito, a gente não precisa da letra Resh. Então, mas Deus deixou a letra Resh, talvez para não, sei lá, diminuir o nome de Avraham. Mas tem outra interpretação interessante, que temos de novo 2 palavras. Essa aqui é a primeira palavra, que na verdade não é uma palavra, mas é uma raiz. É a raiz da palavra abir, que é abir aqui, que significa valente ou poderoso, e em alguns contextos a gente até pode entender como um líder, né? Um líder poderoso, ok? Abir. E a propósito, Abir pode ser também cavaleiro. Pode ser também cavaleiro, mas aqui neste contexto eu não acho que encaixa bem. E de novo, este Ham é Hamon, como a gente falou aqui no versículo, Av Hamon Goim Netaticha. Então, ele é líder poderoso de muitas nações. Tá? Essa é outra maneira para entender o nome Avraham. Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre o nome Abraão. Eu espero que vocês tenham estudado aqui coisas interessantes. Se você tem uma dúvida, qualquer dúvida, pode falar comigo, pode deixar um comentário. Não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, porque toda semana a gente vai colocar aqui pelo menos mais um vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe um like, tá, gente? Tchau, até o nosso próximo vídeo.